Muitos casais casam e o casamento já está fadado ao fracasso. Por quê? Cada um casa com um objetivo. Como que deveria ser feito isso? Resolvido isso no namoro. Eu já vi vários casamentos acabarem porque eles casam e quando eles pensam assim, vamos ter filho, um deles não quer. Como que não quer? Não é óbvio que quem casa quer ter filho? Não é. Na minha cabeça também era. Até eu percebi que algumas pessoas não querem ter filhos. Então tudo bem, isso é uma construção da pessoa. Isso parece disfuncional, mas, mas acontece. A pessoa não é obrigada a ter filho. E outros não podem ter filho. E outros não podem ter filhos e também não querem adotar filhos. Ter um filho de coração, que é uma coisa, né, muito bonita, é um gesto muito bonito. Porque a adoção não é a pessoa que você ama porque é seu filho biológico. É uma pessoa que você decide amar. Eu acho isso, sim, fantástico. Uma pessoa que tem essa generosidade, esse amor, esse carinho e quer cuidar de alguém como um filho biológico. E aí já vi casamentos acabarem por isso. Uma das partes quer ter filho e a outra não quer. Uma das partes quer ter um monte de filho e a outra não quer. E às vezes os dois estão certos, só que os dois estão juntos. O que deveria ser certo então? Quer ter filho, case com quem quer ter filho. Quem não quer ter filho, case com quem não quer ter filho. Quem quer ter um filho, case com quem quer ter um filho. Quem quer ter muitos filhos, case com quem tem muitos filhos. Parece simples, né? Quando a gente fala, a teoria sempre é mais fácil. Só que as pessoas se encontram e elas começam um relacionamento e elas não param para conversar sobre isso. Elas vão namorando, elas vão idealizando, elas vão conversando, elas vão se beijando, elas vão se tocando, elas vão fazendo tanta coisa e esquece dos fundamentos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu sempre bato nessa tecla em Mateus capítulo 7, da casa feita sobre a rocha e a casa feita sobre a areia. Por quê? Porque o dia mal sempre vem. Então, todo relacionamento, o que deveria ser feito primeiro? Seus fundamentos. O que toda família tinha que ter? Alicerce, fundamento. Como é que você sai construindo casa sem fundamento? Assim são os relacionamentos que começam sem fundamento. Gente, é uma bola de neve, é um tal de enxugar gelo, que é uma coisa assustadora. Mas eu estou aqui, eu comecei esse canal para trazer um pouco, né? Contribuir um pouco para que as famílias parem de sofrer. É um sofrimento para todo mundo. E sofre a família, e sofre a comunidade, sofre a sociedade, sofre uma geração inteira. Por quê? Nós temos que. Você que entende, você que compreende, você que acha que tem sentido o que eu estou falando, qual que é a minha orientação? É o que eu tomei decisão. Josué 24:15, Josué fez um discurso e no final falou assim: escolha hoje a quem se vais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o que eu decidi há muitos anos atrás? Eu decidi que eu não poderia mudar todas as famílias. Eu não poderia interferir na vida das pessoas. Mas uma coisa eu poderia: cuidar da minha família. Então eu decidi. É como se eu falasse assim: ó, escolha hoje o que vocês querem para sua família. Porém, eu e minha casa vamos viver de forma diferente. E daí para cá, eu comecei a estudar o assunto. Por isso que eu falo há 30 anos que eu estou batalhando em cima disso. Porque quando eu tomei a decisão de aceitar Jesus como meu Senhor, meu Salvador, isso, a questão da família é além da religião. Mas eu estou contando minha experiência pessoal. Porque até aquele dia eu não tinha muita noção do que era família. Eu vivia igual a maioria das pessoas. Vão vivendo e tal. Mas dali eu percebi que era muito além. Porque família, você pode estar determinando o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Que a Bíblia diz assim:
Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas só misericórdia até 1000 gerações. Então, mesmo se a pessoa não acredita na Bíblia e nem em Deus, não tem problema, os fundamentos são o mesmo. Mas eu peguei esse ensinamento porque eu pensei assim: quando fala Deus visita o pecado dos pais nos filhos, o que isso quer dizer? Que os nossos, a minha vida é a soma das minhas decisões, decisões dos meus pais, avós e bisavós. Quando fala Deus visita o pecado dos pais nos filhos, não é que Deus vai condenar os filhos ou vai fazer os filhos pagar por uma coisa que os pais fizeram. Não é isso. Eu entendo que os filhos vão sofrer as consequências do erro dos pais. Por exemplo, uma moradora em situação de rua engravida. E ela tem um filho naquelas condições lá, seja lá, vamos imaginar aqui, não aconteceu nada, não sei de nenhum caso assim não, só uma história. E ela engravida com outro morador em situação de rua, e ela não faz pré-natal, e ela não cuida da saúde, e ela acaba dando à luz debaixo de um viaduto. Agora, me responde, é condição normal de uma criança nascer debaixo de um viaduto? É condição normal de um bebezinho não ter um berço, não ter uma casa, não ter condições básicas de higiene, de saúde, de alimentação? Então, aonde está o erro aí? A criança está sofrendo a consequência por uma decisão da mãe que resolveu engravidar naquelas condições. É isso que eu estou falando. Não estou querendo. Eu estou dando um exemplo de morador em situação de rua, mas pode pegar qualquer um outro exemplo. Pode ser o meu exemplo mesmo. Eu me casei e eu quis ter filho. Conversei com minha esposa, falei: eu quero ter filho, eu quero ser pai. E aí ela concordou. Quando minha filha nasceu, eu não tinha comprado um berço para ela. Ela passou alguns dias, não sei quanto tempo, não lembro mais, mas passou alguns dias dormindo em 2 cadeiras, que eu coloquei um colchãozinho por cima de 2 cadeiras, e ela dormia em cima de 2 cadeiras, correndo o risco de mexer, rolar e cair no chão. Uma irresponsabilidade muito grande que eu cometi. Ninguém tem culpa disso. Minha esposa não tem, meus pais não têm. A culpa é exclusividade minha. Vamos pôr 95% ou um pouco mais. Porque quem pode dividir essa responsabilidade? Meus pais. Meus pais deveriam ter ido lá em casa, né? Pelo menos um pouco antes da minha filha nascer, e falar: cadê o berço? Ah, não tem. Nossa Deus. Se meu filho engravidar a esposa dele e perto do nascimento do meu neto ou da minha neta não tiver um berço lá, não tiver um lugar decente para o meu neto ou minha neta ficar, é a terceira guerra mundial. É o fim do mundo. Por quê? Porque os pais têm que dividir a responsabilidade com os filhos. Então o pai, mas ele é adulto, não importa, é meu filho. Essa é a minha forma de pensar. Ninguém é obrigado a pensar igual eu, não. Por isso que eu falei aqui. Por isso que eu falei assim: eu decidi que eu e minha casa teríamos uma vida diferente. Por quê? Uma vida em que um ajuda a cuidar do outro. Não quer saber, vai ter que arrumar um berço agora de qualquer jeito. Se não arrumar, eu vou arrumar esse berço, eu vou arrumar esse quarto, eu vou arrumar essa casa de alguma forma. Por quê? Se o pai e a mãe não correspondem, o vô e a avó precisam se responsabilizar.